Ei, gente, como que vocês estão? Mais uma vez trouxe mais uma convidada para falar do intercâmbio dela. Hoje quem vai falar é a Beca. Ela vai contar um pouquinho da experiência dela lá em Portugal. Ela vai contar onde que ela tá estudando, o que ela tá estudando, enfim. Vocês vão ver. Bem bacana. Espero que vocês gostem, então já deixa o like, se inscreva no canal e bora lá! Então, Beca, se apresenta um pouquinho pro pessoal, depois a gente vai às perguntas e eu já quero agradecer a sua participação por ter aceitado meu convite, super especial de ter aqui comigo, viu? Olá, meu nome é Rebeca Gouveia e a Tati me convidou para estar vindo aqui contar um pouco sobre como tem sido a minha experiência morando em Portugal como estudante. Eu estudo no ICSP, acho que é assim que fala, os portugueses falam de jeito diferente, então assim, esse é o meu jeito particular de falar. É o Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Então, a primeira pergunta é para saber o que levou você a escolher Portugal. Então, o que me levou a escolher Portugal? A primeira vez que eu fui a Portugal foi a turismo, fui com a minha família. E assim, quando eu cheguei, quando o avião tava pousando já em Lisboa, sabe aquela sensação de que você tá chegando em casa? Foi uma sensação muito gostosa. Era inverno, então assim, eu tava esperando as pessoas serem super frias, ser um clima super, Europa e tal. Mas tinha um sol maravilhoso, um calorzinho gostoso, as pessoas super receptivas, super calorosas, super educadas com você. Então assim, foi aquela sensação de estar chegando em casa mesmo, eu fiquei super feliz. E por ser a primeira vez, a primeira impressão que fica, então assim, foi a primeira impressão mais gostosa que eu tive de todos os países que eu tinha visitado. E ainda virei para os meus pais e falei assim, nossa, se tivesse um país para eu morar fora do Brasil, com certeza seria o Portugal. Não sabia eu, que eu ia acabar voltando para lá realmente para morar. A segunda é para saber qual cidade que você está. Qual cidade você tá ficando. Saber o que você mais tá gostando da cidade que você tá morando. Eu tô morando em Lisboa, que é uma cidade incrível. De todas as cidades de Portugal que eu conheci, é uma das minhas favoritas. É uma cidade que você tem tudo, você encontra todos os restaurantes, você encontra todos os cafés, você encontra comidas de todos os tipos, grega, turca, italiana aos montes. Então, assim, eu gosto muito de lá por ser uma cidade que você consegue ter tudo. O transporte público é muito bom, atrasa um pouco, mas ele chega. Então, assim, é uma cidade que realmente te atende em todas as áreas. Tudo que você quiser, tudo que você precisar, você tem ali. Você tem o aeroporto também, que você encontra voos muito baratos saindo do aeroporto de Lisboa. Já paguei 10 euros numa passagem. Então, assim, eu acho que por causa dessa praticidade, por Lisboa ter praia, ter rio, ter tudo que você precisar ali. É uma cidade que eu gosto muito. A quarta é para saber o que você tá achando da universidade. A minha universidade, ela é uma universidade pública, é a Universidade de Lisboa. O campus é incrível, é lindo, tem uma vista assim pro rio perfeita, que na minha opinião é a vista mais linda da cidade. E é um campus muito legal, tem tudo, a biblioteca tem vários livros, tem tudo muito acessível. A questão dos professores, tem professores muito excelentes, maravilhosos, e tem professores que não são tão bons, mas isso eu acho que é uma coisa normal também, que até aqui no Brasil também tem isso nas nossas faculdades. Então, assim, não tenho nada a reclamar. Eu gosto muito do ensino na minha faculdade, do ensino europeu no geral, porque eles tendem a ser mais práticos, principalmente no caso da minha faculdade, que é Relações Internacionais. Aqui no Brasil era uma coisa muito teoria, e quando chegava na hora da prática a gente ficava assim, e agora, né? Mas lá não, a gente trabalha muito com a teoria, mas muito com a prática também. Então, com certeza, isso é uma coisa que me faz gostar ainda mais da minha faculdade de lá. 5. O que você tá achando dos portugueses em geral? Tá fácil fazer amizade com eles? Como é que é? O que eu acho do povo português? Eu, particularmente, sou apaixonada com o povo português. Fiz amigos portugueses que eu vou levar pro resto da minha vida. Eles são super carinhosos, super calorosos. Eles dão 2 beijinhos pra cumprimentar. É muito parecido com nós, brasileiros mesmo. Os portugueses que eu conheci também são super prestativos. São realmente pessoas que eu vou levar, assim, pro resto da minha vida, que eu amei conhecer. As pessoas na rua também são super educadas. No supermercado, então assim,
Eu acho também que a gente não pode generalizar, que tem muito brasileiro que fala, é porque português é mal educado e tal. Eu acho que gente mal educada vai existir em qualquer lugar que a gente for, mas a gente tem que ir, principalmente, né, no caso de Portugal, sabendo que não é o nosso país, que por mais que nós sejamos muito parecidos brasileiros e portugueses em várias coisas, ali não é o Brasil, então a gente tem que estar aberto para entender as coisas do jeito deles. Porque às vezes a gente vai achando muito que vai ser tudo igual aqui no Brasil, mas não vai ser. A gente tem que entender o jeito do português falar. O português isso foi até uma coisa que eu tinha um pouco de dificuldade para entender durante um tempo, mas depois que eu entendi isso ficou bem mais fácil, eu passei a entender melhor as pessoas. É que o português, ele é curto e grosso. Você responde uma coisa, você pergunta uma coisa, ele vai lá e te responde aquilo que você perguntou. Aqui no Brasil não, né? A gente pergunta uma coisa e a gente dá uma volta, conta o caso, etc, e chega na resposta. Lá não, lá eles são curtos e grossos. Então, você pergunta uma coisa, você vai ter aquela resposta. E depois de um certo tempo lá, eu já estava acostumada com isso. Tanto que voltar para o Brasil e esperar a pessoa contornar tudo para chegar na resposta é uma coisa que eu estou tendo que readaptar. Então, assim, é uma questão realmente de adaptação, de entender o outro. Sexta pergunta, você tá tendo algum problema com o português de Portugal? Tá passando algum problema com as palavras, né? Sei lá, dificuldade de entender o que eles falam? Se eu já tive algum problema com o português de Portugal? Já. Quem nunca, né? Primeiro, eu acho que, assim, a maior dificuldade mesmo foi na faculdade. Eu tinha um professor de Direito Constitucional, gente, ele falava muito rápido. A minha sorte é que tinha um brasileiro lá que morava há muitos anos em Portugal já. Então, assim, eu sempre pedia tradução pra ele, porque eu não entendia nada que o professor estava falando. Não entendia absolutamente nada. Eles falavam, o português no geral, ele fala muito rápido. Então, assim, eu sempre ficava perdida no meio da frase, ficava olhando com cara de desentendido, porque realmente, no início eu não entendia nada. Mas, assim, por ser português, né, com o tempo a gente vai acostumando. Então, assim, nada super difícil. Teve uma situação, na verdade eu sempre eu sempre gostei de comer patinho moído, colocar no macarrão, etc e tal. Tipo, carne, né, patinho moído. Aí eu fui no supermercado comprar a carne, no açougue. Primeira coisa, açougue não chama açougue lá, chama talho. Então eu fui no talho comprar uma carne. Moer não é moer igual aqui no Brasil, é picar. Então eu pedi uma carne picadinha, que já era bizarro. Agora, eu nunca soube o que é patinho em Portugal. Eu ainda não sei como pedir patinho, eu ainda não sei se tem esse tipo de carne lá. Teve uma vez que eu pedi vazia picadinha, que era moída. Eu não sei o que é vazia até hoje. Eu sei que é boi, mas eu não sei qual parte do boi que eu comi. Então, assim, isso era uma das maiores dificuldades. Então, eu sempre acabava comendo frango, porque frango é normal em qualquer lugar. Outra coisa também muito estranha que aconteceu foi quando eu tava na academia. Aí a professora vira e fala assim, você tem que abaixar mais o rabo. Gente, eu fiquei toda vermelha, fiquei toda sem graça. Só que, tipo assim, rabo é normal pra eles falarem, sabe? Então são coisas que a gente tem que estar preparado, estar acostumado, porque vai acontecer. A sétima pergunta é pra saber se você passou por algum perrengue ou está passando por algum perrengue nesse tempo que você tá aí, morando aí, até então, né? Então, se eu passei por algum perrengue em Portugal. Perrengue mesmo não, porque eu acho que por Portugal não ter sido a minha primeira experiência de intercâmbio, eu já estava um pouco preparado pro que podia acontecer, né? Mas teve uma situação engraçada, até por causa do português mesmo, que eu tava na secretaria da faculdade e eu precisava de um papel, eu precisava de um documento da secretaria. Aí eu fui lá na secretária, ela falou, não, você tem que pegar esse documento na casa de xerox, no espaço do xerox. Aí eu achei um pouco estranho, né? Tipo, era um documento da faculdade, por que eu ia pegar no xerox? Aí eu fui lá no xerox, a moça falou que ela não tinha esse documento, ela pra eu voltar na secretaria. Aí eu voltei na secretaria, a moça falou, não, mas é lá no xerox, fala com ela que você precisa disso. Aí eu voltei no xerox, tipo assim, eu fiz isso umas 5 vezes. Aí eu cheguei na moça da secretaria e falei, moça, eu preciso de tal documento. Ela, esse documento, não, é aqui.
tipo assim, foi uma falta de comunicação que houve ali, mas nada super difícil que não fosse possível de resolver. A oitava pergunta é pra saber se você conseguiu fazer alguma viagem pela Europa nesse tempo que você tá aí. Consegui viajar pela Europa, porque como eu falei, o aeroporto de Lisboa tá ali e a gente tem muitos voos baratos, principalmente pela EasyJet e pela Ryanair, que, tipo assim, você consegue comprar voo de 10 euros, que é muito barato. Então é super prático, super fácil. Quando você mora em Lisboa, você também consegue ir de ônibus para todos os lugares, de comboio, que é o trem, né? Então é super prático. Mas eu não viajei tanto porque eu tava estudando, eu precisava estudar muito, né? Porque eu perdi alguns meses de aula, então eu precisava acompanhar isso. Então, depois vinha prova e tal. Então, assim, eu tava estudando pra caramba. Então, eu não viajei tanto, mas dá super pra viajar, dá pra ir pra vários lugares, é super fácil. A nona pergunta é pra saber o que essa experiência tem acrescentado pra você. O que essa experiência tem acrescentado pra mim? Com certeza me ajudou muito a amadurecer, porque apesar das outras experiências de intercâmbio que eu já tive, essa foi a primeira que eu realmente morei sozinha, não tinha ninguém e eu tinha que fazer tudo. Então eu sempre achava, no Brasil, eu sempre achava muito legal ir no supermercado, ficar olhando as coisas, mas quando você tem que ir no supermercado, você tem que fazer a comida, você tem que guardar a comida, você tem que descongelar a comida, você tem que estudar, você tem que pegar ônibus para ir pra faculdade, você tem que limpar a casa, você é a pessoa que tem que fazer tudo. Aí as coisas ficam um pouco mais difíceis. Essa foi principalmente a minha maior dificuldade em Portugal, de eu ter que fazer tudo. Mas isso foi muito bom, porque me ajudou a amadurecer muito. Também a independência que a gente tem quando a gente mora sozinho, quando a gente tem que fazer tudo sozinho, quando a gente não tem simplesmente o pai ou a mamãe para ligar e pedir ajuda, ou, sabe, pedir para fazer alguma coisa pra gente, ou passar em algum lugar e comprar alguma coisa pra gente. Quando você quer, você realmente tem que ir lá e fazer. Então, isso foi a parte mais difícil, mas foi muito bom ao mesmo tempo, porque me ajudou a amadurecer muito. E eu costumo falar que são experiências assim que realmente levam a gente a melhorar, né? São experiências que tiram a gente da nossa zona de conforto. São essas das melhores, porque a gente sai delas muito mais forte do que antes. A décima, na verdade, é pra você dar uma dica pra quem tá indo estudar agora em Portugal. Deixa a dica aí pra essa pessoa. Então, uma dica para quem tá indo para Portugal agora. Realmente esteja aberto ao novo, esteja aberto a viver experiências diferentes, esteja aberto a se decepcionar e a aprender com essas decepções, porque elas vão acontecer. Esteja aberto a aprender com os seus erros, esteja aberto a melhorar, esteja aberto a aprender com as pessoas que você vai conviver, porque apesar de ser Portugal, de ser uma cultura muito parecida com a nossa, não é a nossa cultura, não é o nosso país. Lá em Portugal também você vai conviver com pessoas do mundo inteiro, tem muito africano, tem vários europeus de vários países lá, então assim, principalmente em Lisboa, né? Então você vai conviver com culturas diferentes todos os dias. Então esteja aberto a aprender com essas culturas, que não existe nada mais rico do que isso. Então é isso, gente. Eu espero ter ajudado de alguma forma com esse vídeo. A Beca aí com certeza tá ajudando muita gente. Então, muito obrigada, Beca, por aceitar o meu convite, por estar aqui falando um pouquinho da sua experiência pro pessoal. Muito obrigada por todo mundo que chegou no final do vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima.